Bem, pessoal, estou com o Dr. Márcio Mesomo, que nos últimos dias ganhou muita notoriedade, doutor, em razão desse mutirão feito de cirurgias junto ao SUS Gaúcho. E nós viemos para essa visita também para entender melhor como foi as cirurgias, como foi esse período de cirurgias, e também me parece que alguma coisa ainda há por fazer, né, doutora Márcio? Antes de mais nada, bem-vindo, que bom conversar contigo mais uma vez. Bom dia, Camila, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Seja bem-vinda ao MOT, ao Hospital Cristo Redentor. É muito bom contar o que nós passamos, o que nós vivemos. Então, vai ser um prazer contar essa história, que ainda tem alguma coisinha por vir aí que eu vou contar no decorrer da nossa conversa. Bem, como é que tudo começou, doutor? Eu sei que é através do SUS, mas como que o MOT se mobilizou, como se chegou também a esse número de mais de 200 cirurgias? Então, Camila, nós sabíamos que existia um programa do Estado, que seria um mutirão, né? Só que nós não sabíamos a demanda, qual seria a maior demanda. E, para nossa surpresa, a maior demanda cirúrgica do Estado é cirurgias do joelho. Nós ficamos surpresos, porque aqui na nossa região não tem uma demanda tão grande assim pelo SUS, né? Nós acreditávamos que fosse outras áreas. Mas, enfim, ficamos surpresos com essa demanda grande, e numa visita da secretária de Saúde do Estado, a dona Arita Bergman, aqui para fazer a inauguração do programa 60 Mais, o seu Antônio Roso me apresentou para ela. Nenhum dos dois tinha intenção de conversar sobre o SUS Gaúcho. Ele me apresentou para ela como, esse é o nosso vice-presidente, o Márcio Mesomo, que já está aqui há anos ajudando no hospital, e ele é cirurgião do joelho. E ela brilhou os olhos. Cirurgião do joelho? Você está sabendo que está acontecendo o mutirão estadual do SUS Gaúcho de cirurgias do joelho? Ele disse, eu falei, olha, tenho um conhecimento, mas não é profundo sobre o programa, mas é bom saber, e nos colocamos à disposição no que puder ajudar. Ela, nossa, nós precisamos muita ajuda de vocês. Vocês têm estrutura, como é que é a equipe de vocês, quantas cirurgias vocês fazem? E daí eu mostrei os dados, né? Eu levantei para ela os dados de cirurgias. Ela ficou um pouco impressionada. Ela disse, olha, vocês são bem organizados aqui em Marau nessa questão. Eu acho que não teria dificuldade nenhuma em implantar o programa por um período curto. Então, só vocês vão ter que abdicar da agenda de vocês, né? Por um período. E fazer uma triagem se realmente os pacientes precisam de cirurgia ou não, que estão nessa lista. Então, foi feito esse primeiro contato pessoalmente, e depois foi mais por WhatsApp, e-mails e solicitações de documentos. Tinha que regularizar isso aí, né? Tinha que autorizar, tinha que ser aprovado no hospital para participar do SUS Gaúcho. E inicialmente nós propomos para ela 100 cirurgias. Ela já ficou feliz, né? A Secretaria de Saúde do Estado já mandou, olha, com muita alegria recebemos essa notícia de 100 cirurgias para uma cidade do porte de Marau. Isso vai nos ajudar muito a aliviar a fila do SUS de cirurgias do joelho. Então nós começamos a organizar as equipes, né? Daí todo mundo ficou assustado no hospital, meu Deus, 100 cirurgias até dia 31 de janeiro. Nós começamos a fazer uma triagem, né? Com os pacientes que estavam nessa lista, para ver quais tinham que ser cirúrgicos, quais tinham contraindicações cirúrgicas, que não poderiam passar pela cirurgia, e quais pacientes não tinham indicação de cirurgia. Por exemplo, um paciente que tem uma artrose leve, um desgaste leve, não tem por que operar, né? Nós podemos tratá-lo, que foi o caso, né?
E nós começamos a chamar pacientes e na primeira chamada nós chamamos 100 pacientes. Atendemos em 4, 6 pacientes, 100 pacientes. E desses 100 pacientes, muitos não tinham indicação de cirurgia, né? 20%, cerca de 20% não tinham indicação de cirurgia, tinham indicação de tratamento clínico, exercício físico, perda de peso, porque não tinha uma indicação clássica, né? Por exemplo, para artrose. Lesões ligamentares, todos, quando tinha lesões ligamentares, todos tinham indicação. Lesões meniscais, é um pouco mito que toda lesão de menisco tem que operar. Então, muitos estavam na fila sem necessidade. Então, nós descartamos muitas lesões de menisco porque não eram cirúrgicas. A maioria das lesões de meniscos não são cirúrgicas. Então, nós pedimos para aumentar essa triagem. Então, ao invés de 100 pacientes, nós solicitamos 200 para triar. E na segunda ou terceira leva, começaram a vir cirurgias que realmente necessitavam. E quando nós vimos a alegria dos pacientes que eram atendidos, bem atendidos, numa estrutura boa, com carinho, e saíam para fora do consultório e se emocionavam e choravam, isso nos tocou, nos motivou a seguir em frente e começar a pensar, opa, acho que é possível nós aumentarmos essa lista, porque é muita gente que precisa de ajuda e dava para ver que não tinham condições. Alguns, tudo bem, até poderiam ter condições, mas a maioria eram pessoas que esperaram. Nós operamos uma pessoa que esperou 14 anos, né? Nossa. Então, 10 anos, 12 anos esperando na fila. Com dor, garanto, né? Com desconforto, no mínimo. Exato, com muita dor, dificuldade de caminhar, ou o joelho muito torto, ou pessoas que viviam sozinhos no interior, né? Sem filhos, sem esposa, né? Então eles não tinham muito acesso à saúde. Por mais que tenha o agente de saúde que vai lá o posto da assistência, em algumas cidades, mas eles viviam sozinhos, né? E então ninguém motivava essas pessoas a buscar ajuda. Elas estavam lá na fila e esperando a sua vez, mas sem muita orientação. Então isso foi bom para entender qual era o público que estava nos procurando, e realmente era um público que precisava de cirurgia, que era um público carente. Na grande maioria não teve pessoas assim que nós identificamos que tivesse algum sinal, né, que tivesse condições, né? Que fosse fácil, né? Encontrar no orçamento aí uma brecha até porque senão não teria esperado tanto. Exatamente. Esse foi o critério, né? A maioria das pessoas estavam esperando há muito tempo. Então, uma pessoa que tem dor, que sai chorando do consultório, emocionada porque conseguiu uma cirurgia, que sabe que vai aliviar a dor, essa é uma pessoa que está contando a realidade, né? Esse foi o relato das secretárias e da equipe que atendeu, né? Que fez a recepção e conduziu para fazer os exames pré-operatórios. Essa foi o relato da equipe. Olha, os pacientes estão emocionados com o atendimento de vocês, com o hospital. Então, foi uma coisa muito gratificante que nós não sabíamos num primeiro momento. Essa informação chegou para nós após ter feito os atendimentos. Porque quando nós nos reunimos e colocamos os números na mesa, daí houve o relato da Andréia, Márcio, teve muitos pacientes emocionados aqui. Como é que foi? Porque foram várias, né? E o SUS bancou tudo, o hospital teve participação. Como é que foi para essas pessoas também a internação? Muitas precisaram de internação, né? Tudo aconteceu aqui nas salas cirúrgicas do HCR e nos leitos do HCR. Sim. Então, o que aconteceu? Nós suspendemos as nossas cirurgias por esse período, né, as nossas cirurgias eletivas, menos as urgentes.
por esse período e nós nos dedicamos exclusivamente ao SUS gaúcho. O que acontecia? Nós fazíamos a consulta, a triagem, né? Que não era uma consulta, porque já tinha indicação de cirurgia. Então, eles já estavam cadastrados no GERCOM, já tinha indicação. Porém, após uma avaliação, nós identificamos que alguns não tinham indicação. Mas, enfim, quem faz essa triagem é um ortopedista geral. E aqui eles caíram com um especialista em joelho, que entende mais o que é cirúrgico e o que não é cirúrgico. O que acontece? O paciente fazia essa primeira triagem e tinha que fazer exames. O hospital disponibilizou um cardiologista que atendeu ao lado, então se tinha que ter avaliação cardiológica. O hospital contratou um cardiologista, então esse recurso veio do próprio hospital, né? Exames pré-operatórios, alguns raio-x, as cidades que não tinham raio-x, cidades pequenas, o hospital acabou bancando os raios-x, exames de laboratório, alguns municípios que eram mais distantes e que não iriam ter tempo hábil para fazer esses exames, o hospital agilizou porque tinha que ser uma coisa muito rápida. Nós começamos o SUS Gaúcho na metade de novembro para terminar dia 31 de dezembro. Então tinha que triar, fazer todos os exames pré-operatórios e operar esses pacientes. Então o hospital foi fantástico quanto a isso, porque ele disponibilizou tudo pelo SUS, né? Foi toda a participação fora a cirurgia foi bancada pelo hospital, pelo SUS, né? Com recursos do próprio hospital. Os leitos também os pacientes ficaram em leitos privativos ou semi-privativos. Se fosse prótese, eles ficaram em leitos privativos. E se fosse ligamento, menisco, leitos semi-privativos. Então foi usado a estrutura do hospital, que é usada para o sistema suplementar, né? Para o sistema, como se fosse um convênio de saúde, Unimed, Unisaúde, Pronto Clínica, etc. Então, o paciente foi tratado da mesma forma como se fosse um convênio de saúde, um paciente privado, etc. Essa complementação do SUS gaúcho foi feita toda ela pelo Hospital Cristo Redentor. Mas para a gente ter uma ideia, qual é esse investimento, assim? Porque é uma cirurgia, a gente sabe que tem seu custo, né? Sim. E 200... Se fala em que valores? Eu não sei se é possível também que possamos falar sobre isso. Nós não fizemos levantamentos ainda, né? Isso é a equipe do hospital que faz. Tá. Mas assim, o SUS gaúcho ele oferece um valor para tudo, é um pacote para tudo. Vamos supor, eu vou colocar um valor fictício aqui. Tá? Vamos supor, prótese de joelho, né? É uma prótese de joelho, vamos supor, é fictício, tá? Porque não tem exato o número aqui. Paga o pacote 8 mil ou 10 mil, né? Para fazer tudo. A prótese, a equipe, o anestesista, os exames. Só que só a prótese o custo de uma prótese custa 5.500, né? Então o que foi feito? Nós tivemos uma habilidade de negociar com os fornecedores também, um preço mais baixo, né? Entendi. Eu aproveitei que tinha um encontro em São Paulo, de ortopedia, e conversei com os fornecedores. Nós temos um programa lá em Marau, no Rio Grande do Sul, e nós gostaríamos que tivesse um fornecimento de material por um valor mais baixo para poder fechar esse pacote. Senão não fecha, esse número não fecha. Ele é um número que ele é pequeno, né, para uma cirurgia tão complexa, né? Então, o valor total, ele tem que toda a cirurgia tem que se encaixar aí, desde o técnico de enfermagem, o raio-x, o profissional, a equipe, o anestesista, o material, que é o mais caro é o material, né? O leito, né? Os medicamentos. Então, eu diria assim que o hospital acabou
contribuindo muito além do que o próprio SUS gaúcho, né? Quantos eram os profissionais? Como é que foi feito isso também? Então, assim, nós organizamos em equipes, né? Então, nós tínhamos 5 anestesistas, né? Eles revezavam entre eles. Tá. Né? E 2 cirurgiões do joelho, eu e o Dr. Mário, Tá. e 2 ortopedistas em treinamento. Então, nós conseguimos tocar 2 salas, né, ao mesmo tempo, 2 salas cirúrgicas, eu uma sala, o Dr. Mário na outra sala e com auxílio de ortopedista em treinamento, né? Então nós conseguimos fazer isso. E outra coisa que foi bem organizada é que nós tínhamos a 3ª sala. Então, enquanto esterilizava uma sala, nós íamos para a 3ª. Daí esterilizava aquela sala e fazia um rodízio de salas para fazer a higienização da sala, né? Então isso deu uma agilidade muito grande. Então nós não parávamos muito tempo, não tinha tempo de espera de limpeza de sala, que é no mínimo 30 minutos. Né? Nesses 30 minutos nós estávamos operando enquanto era feita a higienização da sala. A lavanderia, o centro de materiais, esterilização de materiais também foi muito ágil. Eles fizeram uma organização, uma programação, que a enfermeira-chefe do centro cirúrgico foi lá ajudar a organizar o planejamento do centro de materiais. Então, a lavanderia teve que se adequar, né? Foi comprado mais rouparia para poder atender todas essas cirurgias, né? Então, o hospital fez um investimento prévio, né? Comprou alguns materiais caso desse algum problema, né? E no final das contas deu tudo certo. Então, Márcio, teve um dia que você saiu daqui a 5, 6 horas, como é que foi isso? Realmente teve. Isso até pode, para algumas pessoas, pegar mal, né? Como é que vai fazer uma cirurgia cansado? Será que essa cirurgia vai ficar boa depois de 20 horas trabalhando? Assim, o ânimo da equipe, a empolgação da equipe em estar ajudando era tão grande, que poucos reclamaram de cansaço. Eu não vi nenhum paciente reclamar de dor assim forte, porque a dor que eles tinham previamente era muito maior do que a dor da própria cirurgia. Então, o limiar de dor, a condição que eles aguentavam a dor era tão grande que a cirurgia, para eles, foi uma fichinha, né? Foi fácil. Então, quando nós passávamos visita e conversávamos com os pacientes, eles estavam felizes, essa felicidade, nós absorvíamos ela. Então, por isso que aquela cara, às 5 horas da manhã, todo mundo feliz, aqui amanhecendo. E quando eu ouvia, pessoal, os passarinhos estão cantando, vai amanhecer. Bom, muito bom. Olha, eu sou testemunha, porque também uma pessoa da minha família, né, acabou se beneficiando com esse mutirão, e a gente pode dizer que não é só a felicidade da pessoa que é operada, mas de quem convive com ela, de quem sabe que a pessoa tem dor e vê a pessoa se recuperando. No fim das contas, esse trabalho todo beneficia muito mais do que 200 pessoas. Quantas foram feitas e quantas ainda precisamos fazer? Foram feitas 198 cirurgias. No mês, se for computar, teve algumas reintervenções, né? O paciente não se cuidou, ele teve que lavar e fechar os pontos, algumas coisas. Então foram feitas mais de 200 cirurgias, passaram das 200. E pelo fato de a Secretaria de Saúde do Estado acreditar no nosso trabalho e ver o resultado, foi solicitado que nós continuássemos o próximo quadrimestre. Então, nos próximos 4 meses, nós faremos mais cirurgias, né? Porque quando nós recebemos a ligação da Secretaria de Saúde de Vila Maria, por exemplo, que foi a Kátia nos deu feedback. A
Kátia é uma pessoa muito legal, né? Próxima, assim, bem comunicativa. Ela, Márcio, eu tô te ligando para dizer muito obrigado, vocês acabaram de zerar a nossa fila. Nós zeramos a fila de vocês, porque nós não sabíamos, porque a lista das cirurgias do GERCOM, nós não tínhamos acesso, nós não podemos ter acesso, e eu acho que não é legal ter acesso, não dá para escolher. Nós temos que seguir a ordem que é encaminhada para nós. E quando ela ligou para nós e disse essa informação, vocês zeraram a fila de Vila Maria de cirurgias do joelho. E eu falei para a equipe, olha, acabamos de zerar uma fila de uma cidade, olha só que legal. Isso. Mas não foi só Vila Maria, foram outras cidades também, né? Foram outras cidades, depois ao fim, nós descobrimos que várias cidades foram zeradas. Então, isso... eu liguei para o Douglas, aqui da Secretaria de Saúde, o nosso secretário, e o Douglas, como é que está? Só para eu ter uma ideia, vocês têm quantos pacientes ainda na espera? Ele, olha, doutor, do GERCOM, que foi encaminhado para vocês, porque tem pacientes que estão esperando na fila em Passo Fundo, em outros hospitais, né? Mas os que foram encaminhados para vocês zeraram a fila. Então, tem essa dúvida, mas como é que eu estou esperando ainda e estou na fila do SUS? É que depende do hospital que foi encaminhado, né? Sim. Então tem o GERCOM do Hospital São Vicente, tem o GERCOM do Hospital de Clínicas e tem esse SUS gaúcho, que é o GERCOM dos que estavam na fila, mas ainda não tinham conseguido, não estavam dentro do sistema desses outros hospitais. Então, nós aliviamos a fila do GERCOM novo, no GERCOM de Marau, né? Que é GERCOM é o sistema, né? Sistema estadual. Estadual, exatamente, que regulamenta as cirurgias pelo SUS. Então, nós vamos ouvir relatos, eu estou ainda esperando na fila, não fui atendido, mas provavelmente essa pessoa está na fila de um outro hospital, né? Não é aqui de Marau, né? Mas nós zeramos as filas de vários municípios do GERCOM aqui de Marau, que vieram para Marau. Então, sabe que fica explícito também, doutora, a estrutura do HCR, né? De que temos aí uma estrutura diferenciada que pode atender, né, esse tipo de procedimento, tantos em um dia só. E já nos dá uma expectativa agora com a UTI, né, de que possamos passar aí o sonho de atender logo mais ali na frente a alta complexidade. Sim, esse foi o grande propósito. Quando eu conversei com a equipe, nós nos reunimos, profissionais e administração, eu disse, o nosso propósito é ajudar, claro, número 1, ajudar as pessoas que precisam, isso é genuíno, isso é uma coisa que vem dentro de mim, dentro do Dr. Mário, com certeza, dentro do propósito do Hospital Cristo Redentor. Eu até falei, tá no nome do hospital, Cristo Redentor. Foi uma pessoa que ajudou, curou, né? Foi uma pessoa que a principal pessoa, né, da humanidade. Então, está no nosso sangue, no nosso nome. Então, nós temos que esse foi o maior propósito. Mas o segundo maior propósito foi esse, colocar o hospital à prova. Eu falei na reunião, esse GERCOM, esse mutirão, esse SUS gaúcho, vai colocar o hospital à prova para ver se realmente as coisas aqui funcionam. Nós vamos ver os pontos fracos e os pontos fortes do hospital. Os pontos fracos nós vamos ter que observar e corrigi-los. E os pontos fortes nós vamos ter que valorizar e dar o mérito a quem está fazendo as coisas bem feitas. Então, quando nós anunciamos o número 100, as equipes ficaram apavoradas, todas as equipes. Meu Deus do céu, 100 pacientes em um mês, não tem como. E eu falei assim, nós queremos um grupo do WhatsApp, eu escrevi um texto e eu disse, nós, Hospital Cristo Redentor, passamos por muitas dificuldades, maior do que esse desafio, e no final das contas nós sempre vencemos.
dificuldades históricas aqui, que eu não vou citar porque são muitas, né? E nós vencemos. A última foi a pandemia, né? Que nós não tínhamos CTI, mas montamos uma CTI provisória, que nós não podíamos dizer que era uma CTI, mas tinha estrutura muito melhor do que uma CTI, né? Que foi dentro da própria emergência. Isso, não sei se um outro hospital se organizou tão bem quanto o nosso, a ponto de fazer isso, né? Transformar uma parte do hospital em CTI, né? Nós não podemos divulgar esse nome, mas tinha toda a estrutura, tinha ventilador, tinha tubo, tinha para atender 10, 12 pacientes ao mesmo tempo, ventiladores com ventilação mecânica. Então, as pessoas talvez não saibam, mas foi feito um esforço enorme aqui durante a pandemia. Eu participei ativamente dessa parte organizacional. Eu disse, nós passamos por desafios tão grandes que esse vai ser apenas uma prova para ver o que vai acontecer ali na frente. Porque nós vamos passar por outros desafios. Quando tiver CTI aqui em Marau, nós não vamos escapar da alta complexidade. E a alta complexidade é uma responsabilidade maior. E Marau já está precisando da alta complexidade. Nós somos um município que cresceu bastante nos últimos anos e nós nos sentimos responsáveis por acolher a nossa micro-região. Isso é importante. Nós não queremos ser dono de nada, mas nós temos a responsabilidade de ajudar quem foi filho de Marau, né? Vila Maria, Nova Alvorada, Nicolau, Camargo, os vizinhos próximos aqui que são parceiros, que é Casca, Serafina, né? Gentil, me perdoe se eu esqueci algum município, mas enfim, Santo Antônio Palma, São Domingos, Vanini, toda essa, Davi Canabarro, toda essa região que foi atendida durante o GERCOM. Na verdade foi a região 17, até Passo Fundo foi os que mais vieram para cá. Os que mais vieram para... Diria? Quem diria, né? Sim. Porque Passo Fundo sempre foi uma referência, né? E hoje o pessoal de Passo Fundo sendo atendido aqui. Sim. E eu penso, doutor, que é um baita presente para o 50º do HCR, né? Que será agora no dia 20 de fevereiro, nós estaremos comemorando esse marco do nosso hospital. E sem dúvida o Mote e toda a sua equipe contribuíram muito para que nós possamos, nesse momento, falar que estamos nesse estágio de atendimento aqui no município de Marau, já sendo uma referência regional com o 60+, o que representa, né, a 6ª coordenadoria, atendendo todos os municípios. Então, eu acredito que só motivos para comemorar mesmo nesse ano do 50º do HCR. Quero te agradecer, lhe parabenizar, conte sempre conosco. Sei que estou tomando aqui teu tempo da tua agenda concorrida, mas já era há bastante tempo que nós gostaríamos de conversar para poder levar essa mensagem para os nossos ouvintes e agradecer também por tudo que o senhor e toda a sua equipe fez por Marau. Muito obrigado, Camila. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que quando nós propomos os 100 pacientes, as equipes se assustaram. E quando a meta foi dobrada para 200, o pessoal não se assustou tanto, porque eles viram a empolgação, a vontade de ajudar, eles sentiram a empolgação e todas as equipes do hospital, né? Enfermagem, lavanderia, sanificação, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, o pessoal da fisioterapia, todas as equipes, administração, diagnóstico, não posso esquecer de ninguém, né? Nós médicos, enfermagem, todos eles estavam felizes em ajudar, todos eles estavam empolgados e todos eles estavam numa onda do bem, né? Que hoje o nosso lema é ecossistema do bem, né? O lema do hospital, a frase é ecossistema do bem, praticar o bem. Então estavam todos nessa corrente positiva que não amedrontou dobrar a meta. E a meta foi cumprida. E agora teremos mais algumas cirurgias ainda, então além da meta,
ter dobrado a meta, teremos mais um pouquinho logo à frente, porque nós gostaríamos de zerar mais alguns municípios que ficaram sem zerar a fila do Gercom Marau, né?